Saudações, ouvintes! Mais uma vez eu estou aqui reunido com meu querido amigo Rodrigo R. de Carvalho. E aí, Rodrigo? Fala, queridos ouvintes. Olá, Pedro Cortar. Dessa vez, nosso convidado não é alguém de carne e osso, mas as palavras de um jornalista, Miles Corrin, que escreveu um artigo sobre um assassinato. Porra, é essa, Pedro? O Não Precisa Copiar virou agora linha direta? Não, apesar disso aí estar fazendo sucesso na linha direta, até voltou, mas é só por causa da discussão filosófica que você vai ver aí. O Rodrigo não leu o texto ainda, mas ele vai ver. Eu li o texto sim, tá maluco? Eu tô aqui no improviso do roteiro, ouvinte, mas o texto do Miles eu li. Era para criar um drama, entendeu? Para eles acreditar na sua surpresa. Entendi. E aí o texto é sobre o caso, né, do Robert Harris. E aí a discussão, como o ouvinte já sabe do título, é a liberdade. Então, Rodrigo, esse artigo saiu em 1982 num jornal americano. E eu tava aí passeando na internet procurando um material para melhorar as aulas assim, né, tentar tornar mais interessante. E aí eu li o texto e fiquei, caraca, esse texto é muito bem escrito, é muito bom. E aí eu falei, pô, vamos usar isso aí no Não Precisa Copiar. Certo? Então a gente vai, ouvintes, fazer um programa sobre a liberdade. Só que a gente vai dividir ele em duas partes. A primeira parte a gente vai colocar o problema e na segunda a gente vai tentar mostrar umas respostas para vocês. Compreendido? Claro e distinto, como diria Descartes. Considere o caso de Robert Harris. Então a gente vai ler a matéria do Miles Corrin, saiu lá no jornal americano uns anos atrás. Essas legendinhas aqui é porque os alunos não entendiam, Rodrigo. Aí eu tinha que botar coisa para explicar esses detalhes, tipo corredor da morte, sei lá, procurador, tá ligado? Na Entendi. ala, na ala sul do corredor da morte, numa seção chamada Packwood Flats, onde os presidiários ficam, vai ocorrer uma celebração no dia que Robert Alton Harris morrer. Um grupo de internos do Corredor da Morte contribuiu com um punhado de dólares para comprar doces, biscoitos e refrigerante. No momento que eles acharem que Harris já foi executado, vão comer, beber e brindar sua morte. O cara é um miserável, um canalha completo. Vamos festejar quando ele bater as botas, disse Richard. Eu não faço ideia de como se pronuncia esse nome, mas vamos chamar ele de Moco, deve ser isso. Que viveu na cela vizinha de Harris no corredor da morte do presídio de San Quentin por mais de um ano. Ele não se importa com a vida, não se importa com os outros, não se importa consigo mesmo. Não somos escoteiros por aqui, e você pode imaginar que estamos sendo frios sobre o assunto. Mas aí, você simplesmente não conhece o cara. O promotor distrital assistente do condado de São Diego, Richard Huffman, que processou Harris, disse: se uma pessoa como Harris não pode ser executada sob a legislação da Califórnia, então nós deveríamos ser honestos de dizer: somos incapazes de lidar com a pena de morte. O promotor estadual assistente Michael D. Wellington perguntou à corte durante a audiência de apelação de Harris: se esse não é o tipo de réu que justifica a pena de morte, vai um dia existir algum? Que crime Robert Harris cometeu para ser considerado o candidato perfeito para a pena de morte? E que tipo de homem provoca tanta inimizade que até aqueles no corredor da morte pedem sua execução? Então aqui é a nossa primeira pausa. A gente já vê que o cara não é bem visto nem pela galera que está no corredor da morte, né? E a gente sabe que para estar no corredor da morte, acusado de boa coisa você não foi. E aí mesmo entre essa galera, ele é mal visto. Não, e não é uma questão de os caras não gostarem dele. Os caras desejam ardentemente a morte dele. É um nível de ódio, assim, a pessoa dele brutal, né? Exato. Então vamos descobrir o que ele fez. Em 5 de julho de 1978, John Mayeski e Michael Bake tinham acabado de passar por um restaurante fast food e estavam sentados no estacionamento comendo seu almoço. Mayeski e Bake viviam na mesma rua e eram melhores amigos. Eles estavam a caminho de uma lagoa próxima para um dia de pesca. Do outro lado do estacionamento, Robert Harris, 25 anos, e seu irmão Daniel, 18, estavam tentando fazer ligação direta num carro quando eles notaram os dois garotos. Os irmãos Harris planejavam roubar um banco naquela tarde e não queriam usar seu próprio carro para isso.
Quando Robert Harris não conseguiu ligar o carro, ele apontou para o carro dos garotos de 16 anos que estavam comendo e disse para Daniel: "Vamos pegar aquele ali." Esse parágrafo, toda vez que eu leio ele, eu tinha uma vontade muito grande de ler ele com aquela voz de dublagem ruim de documentário, Sessão da tarde. mas eu não consigo imitar, então eu fico triste toda vez que eu leio ele. Ele apontou uma Luger, que é pra quem aí não tá ligado, ouvinte, é um tipo de revólver, para Maiesk, se esgueirou para o assento de trás e disse para ele dirigir na direção leste. Daniel Harris o seguiu no carro de seu irmão, e quando eles alcançaram a área do Canyon, Robert Harris disse aos jovens que iria usar o carro deles para roubar um banco e garantiu a eles que não seriam feridos. Robert Harris gritou para Daniel para que pegasse o fuzil calibre .22 do banco de trás do carro deles. Quando eu alcancei, Daniel disse em uma entrevista recente, Robert estava dizendo a eles sobre o roubo a banco que estávamos indo fazer. Ele estava dizendo a eles que deixaria algum dinheiro no carro por a gente ter usado. Os dois disseram que iam esperar no topo da colina até a gente ter ido embora, e então caminhar até a cidade e registrar o boletim de ocorrência de roubo. Robert Harris concordou. Michael se virou e saiu por uns arbustos. John disse boa sorte e se virou para partir também. Enquanto os dois irmãos caminhavam para longe, Harris ergueu a pistola lentamente e atirou em Maiesk pelas costas, disse Daniel. Maiesk gritou, meu Deus, e caiu no chão. Harris correu atrás de Baker, colina abaixo, num pequeno vale, e atirou nele 4 vezes. Maiesk ainda estava vivo quando Harris subiu a colina de novo. Daniel disse. Harris caminhou até o garoto e se ajoelhou, colocou a Luger em sua cabeça e atirou. Por Deus, tudo começou a girar, disse Daniel. Era como se tivesse em câmera lenta. Eu vi a arma, então a cabeça explodiu como um balão. Eu só comecei a correr e correr, mas eu ouvi Robert e me virei. Ele estava balançando o fuzil e a pistola no ar e rindo. Meu Deus, aquela risada fez meus sangue e ossos congelarem dentro de mim. Harris dirigiu o carro até a casa de um amigo, onde ele e Daniel estavam hospedados. Harris entrou na casa, carregando as armas e a bolsa com os restos do almoço dos garotos. Então, quase 15 minutos depois de ter matado os dois garotos de 16 anos, Harris tirou a comida de dentro da bolsa e começou a comer o hambúrguer. Ele ofereceu uma tortinha de maçã e Daniel ficou nauseado e correu para o banheiro. Robert riu de mim, disse Daniel. Ele disse que eu era fraco, me chamou de boiola e disse que eu não tinha estômago para aquilo. Harris estava de bom humor. Ele sorria e disse a Daniel que seria maneiro se eles fingissem que eram policiais e informassem aos pais dos meninos que seus filhos foram mortos. Então, pela primeira vez, ele ficou sério. Pensou que se alguém tivesse ouvido os tiros, a polícia poderia estar procurando pelos corpos. Ele disse a Daniel que eles deveriam dar uma volta nas ruas perto dos corpos e talvez matar alguns policiais na área. Depois, enquanto eles se preparavam para roubar o banco, Harris tirou a pistola, percebeu as manchas de sangue e restos de carne no barril da arma. Resultado do tiro a queima-roupa e disse: "Eu realmente estourei os miolos daquele moleque." Então, de novo, ele começou a rir. Harris recebeu a pena de morte. Ele recusou todos os pedidos de entrevista desde que foi condenado. Aí a gente tem aqui uma sessãozinha que fala da família dele e tudo mais, e aí começa a ficar interessante. Pré-pausa aqui então. É só para o comentário assim mais tranquilo, que a princípio era uma situação de roubo, né? De apenas É, furto, roubo, né, na verdade, e assalto a banco, mas ao que tudo parecia, sem nenhum traço de violência ou de sadismo ou nada disso. os meninos não resistiram, eles foram de boas, eles falaram, vamos ficar lá até vocês irem embora. Depois a gente desce. A gente imagina que esse canyon, né, que eles foram, era longe, então até os meninos chegarem andando na cidade, o roubo já teria acontecido. Então, assim, ao que tudo indicava, tudo ia correr bem, né, dentro da medida do possível. Só que aí os traços de violência e sadismo a ponto de chocar até o próprio irmão, né? Isso foi Isso. o que aparece, né? Ressalta aos olhos aqui. Não tem sentimento de culpa, não tem apreço pela vida, não tem Zero empatia. empatia. Cara, e a parada dos pais é que fiquei mais bolado, assim, tudo é muito sinistro, mas querer fingir que é um policial pra ir comunicar pros pais que o filho morreu é tipo Um loucura. nível de sadismo muito bizarro, né?
E É, assim, ele deu uma descacetada total, né? Porque aí vamos ali matar policiais também. Então tudo começou só com um roubo de carro e banco. E depois vira uma chacina de policiais e de pessoas, de jovens. Sem motivo, eles não ofereceram resistência, eles não tentaram fugir. Não tinha motivo para aquilo, né? é. A irmã do Harris disse assim, ó. Ele me disse que ele teve sua chance, pegou a estrada para o inferno e agora não tem mais nada a dizer. Poucos amigos e familiares de Harris ficaram surpresos que ele acabou indo parar no corredor da morte. Ele passou 7 dos últimos 10 anos atrás das grades. Harris, que só estudou até a oitava série, foi condenado por roubo de carros aos 15 anos e enviado para um reformatório juvenil. Depois de ser solto, ele foi preso outras 2 vezes por torturar animais e condenado por homicídio culposo, que, para quem não tá ligado, é aquele que você não tem a intenção de matar. Então vamos supor, você faz um acidente de carro, você mata uma pessoa, só que aí você foi negligente e você tem parcela de culpa nesse acidente. Aí você é condenado por homicídio culposo, diferente de você ir lá pegar uma faca e esfaquear alguém porque você queria matar a pessoa, que aí Que seria aí o é doloso. doloso. Então ele foi condenado por torturar animais e por esse homicídio, onde ele teve uma discussão com o vizinho e ele acabou brigando e matando o vizinho. Barbara Harris, outra irmã, conversou com seu irmão num piquenique da família em 4 de julho de 1978. Ele estava fora da prisão há menos de 6 meses e sua irmã não o tinha visto por vários anos. Barbara Harris notou seus olhos e estremeceu. Eu pensei, meu Deus, o que eles fizeram com ele? Ele sorria, mas seus olhos eram frios e completamente vazios. Era como olhar nos olhos de uma cascavel ou uma cobra prestes a dar o bote. Eram olhos camuflados, com nada a não ser maldade neles. Ele tinha os olhos de um assassino. Eu disse a um amigo que eu conhecia que alguém mais ia morrer por culpa dele. No outro dia, Robert Harris matou os 2 garotos. Aqueles familiarizados com o caso ficaram embasbacados e revoltados com as ações de Harris. A maioria achou incompreensível que um homem pudesse ser tão sem compaixão e consciência a ponto de matar 2 garotos, rir sobre suas mortes e então, casualmente, comer seus lanches. Harris é um homem perigoso nas ruas e um homem perigoso atrás das grades. Diz, como é que a gente ia chamar isso desse cara? Moco. Diz Moco. Assim, gente, a gente escolheu Moco, mas o nome dele é tipo Mroczko. Se algum ouvinte souber como fala isso, de que língua que vem esse nome, por favor, se manifesta aí. Mzroko. Mzroko. O nosso querido Moco passou mais de um ano numa cela ao lado da de Harris. Vocês não querem lidar com ele lá fora, disse Moco. Nós não queremos lidar com ele aqui dentro. Esse Moco aí também eu fico pensando, né? Ele tava lá no corredor da morte, ele meio que achou uma oportunidade pra brilhar, né? Falou, pô, vou dar entrevista aqui, caso tá indo pro jornal. Mas aí você tá falando que ele criou um espantalho? Não, eu só falei, pô, imagina só você tá no corredor da morte, aí parece um jornalista querendo saber do seu vizinho de cela. Colega, né? É, momento de brilhar. É. Durante seu primeiro ano no Corredor da Morte, Moco nos diz, Harry se envolveu em várias lutas no pátio e foi pego tentando entregar uma faca para um prisioneiro num pátio vizinho. Durante uma luta, Harris foi esfaqueado e o outro prisioneiro baleado pelo guarda. Ele dava nos nervos das pessoas e uma noite deixou o bloco inteiro acordado ao bater o seu sapato numa bacia de água feita de metal e rir histericamente. O encontro com Harry sempre resultava numa confrontação. Se o interno tinha cigarros ou algo que Harris queria, e ele achasse que você não se garantia, diz Moco, ele tentava tirar de você. Era um homem que simplesmente não sabia ficar de boas. Era uma presença detestável no pátio, na sua cela, e o seu comportamento trazia atenção não requerida dos guardas. Ele agia como um homem que não se importava com nada. Sua cela era suja, Moco disse, e suas roupas, lixo, cigarros e revistas ficavam jogadas no chão. Ele usava as mesmas roupas todos os dias e tinha pouco interesse em chuveiros. Harris passava seus dias vendo televisão em sua cela e ocasionalmente lendo uma história de Velho Oeste. Aí, Rodrigo, o que era ruim ficou pior, né? Que na nossa última pausa a gente falou, pô, o cara saiu de um assaltozinho tranquilaço pra um assassinato qualificado, crueldade e um monte de coisa. Aí a gente foi ver um pouco do passado dele, pior ainda. Foi ver um pouco da vida dele na cadeia, pior ainda. Então o cara não foi doido só naquele dia, não. Então ele não foi um episódio de loucura aquele dia. Surto, né? Não foi um Ele surto.
Ele era um sádico já, torturava animal, matou o vizinho na porrada, perturba os outros. Ou seja, completamente indefensável, né? Sim. Aí a pergunta, ouvinte, que a gente faz pra vocês agora, imagino que vocês estão concordando com a gente, né? Esse cara, mesmo que você seja como eu, que não sou a favor da pena de morte, você é a favor da pena de morte, Rodrigo? Não. Então, mesmo que você não seja como eu e Rodrigo, você vai concordar que esse cara merecia ser punido, né? Não com a pena de morte, no nosso caso, mas aí às vezes você ouvinte é a favor, mas ele merecia ser rigorosamente punido, porque ele é responsável por uma crueldade sem tamanho, né? Não só um crime, segundo a lei, mas também uma coisa que é uma violação, assim, de qualquer direito humano, é uma violação assim de qualquer ética que a gente traga aqui para gravar no Não Precisa Copiar. Então esse cara é terrível e ele merece ser punido. Concorda ou não concorda, Rodrigo? O sentimento, eu acho, até aqui, que é o que a gente viu, de qualquer indivíduo, vai ser que ele merece ser punido. A grande questão vai ser qual tipo de punição, né? O pessoal a favor da pena de morte, com certeza vai falar que ele é um caso de pena de morte. E o pessoal como a gente, acho que ia votar a favor da perpétua, né? É. E aí, pessoal, a pergunta agora, a grande questão é: será que se a gente dissesse alguma coisa para vocês, mudaria a opinião sobre o Robert Harris? E aí a gente pausa o podcast e pensa: o que será que poderia ser dito sobre esse cara que mudaria a minha opinião sobre esse caso? Será que tem uma resposta que mudaria a nossa ideia? E é isso que a gente vai ver aqui agora. A pergunta de ele estava, como que a gente pode colocar? A gente pode colocar 100% da culpa no uso da liberdade dele ou não? Teria alguma coisa que pode ter influenciado as ações e a pessoa que ele se tornou? Isso vai determinar as tradições filosóficas de tema da liberdade, né? Que provavelmente vai ser o nosso tema no próximo. É isso, Pedro? É isso mesmo. Enquanto você medita aí, ouvinte, o que a gente tem para falar com vocês? Nossas redes sociais, para quem é nosso fã, quem quer nos apoiar, quem quer ver nosso conteúdo, pode encontrar a gente aonde, Rodrigo? Em tudo quanto é lugar, com exceção do TikTok, porque a gente não é jovem. Por enquanto, Então, tá? Por enquanto. Que porque eu a tô gente vai ficar jovem? Você tá pensando a eu gente ficar jovem? agora que a gente redividiu aí o trabalho no Não Precisa Copiar, que a gente saiu do comunismo de Marx e foi para uma divisão do trabalho, regrediu no materialismo histórico. Eu tô pensando em lançar uns shorts que a gente vai lançar no TikTok aí, fica esperto aí, ó. Fazer umas Eu tô dancinhas e esperto, tudo mais. mas dancinha não vai ter, não. Eu não tenho idade pra isso. Tô já me aproximando dos 40, tá maluco, dancinha. Então, onde você encontra a gente? Instagram, né? A nossa rede principal, acho, né, Pedro? A gente pode falar que o Instagram é a nossa rede É, o que tem principal. mais tração. Isso. @nprecisacopiar. Facebook, né, que está espelhado lá no Instagram, então as postagens também vão para o Facebook. Você encontra a gente procurando a página Não Precisa Copiar. No Twitter, também @nprecisacopiar, uma página, uma rede social que a gente está querendo dar uma fortalecida aí. Se você é nosso ouvinte e só segue a gente no Instagram, segue lá no Twitter também. E por fim, o site, o magnífico site, que nós temos uma promessa aí que um dia ele vai virar alguma coisa, mas até agora nada aconteceu. Até agora Né? tem podcast lá, o que tá bom Até já. agora tem o podcast lá, que você pode ouvir em qualquer lugar, não precisa ser lá, mas enfim. Vai ter uns textinhos aí, pelo menos algumas pessoas já combinaram com a gente publicar uns textinhos interessantes Por lá, se falar gostar. em ouvir em qualquer lugar, você também não esquece de avaliar o podcast no lugar que você está ouvindo. Tá ouvindo no Spotify? Avalia. Tá ouvindo no Google? Avalia. Tá ouvindo no Amazon? Avalia. Tá ouvindo no como é que é o nome desse celular seu aí, de rico? No Apple Podcast. Tá ouvindo no Apple Podcast? Avalia, hein, ouvinte? Avalia nós. Sim, e responde a pergunta que a gente coloca lá. A gente sempre coloca uma pergunta referente ao episódio, com alguma questão. Participem disso. E por último, o site, né? www.nprecisacopiar.com.br. Também você pode encontrar a gente lá no site. Você já disse do site, não? Eu não falei, você me interrompeu antes de eu falar qual era. Durante uma entrevista, Barbara Harris coloca as palmas das mãos sobre os olhos e diz suavemente: "Eu vi cada grão de doçura, piedade e bondade ser destruído nele.
Foi uma jornada longa e terrível até ele chegar nesse ponto. Robert Harris, de 29 anos, foi dominado por crueldade incessante e um sofrimento profundo que ele tanto experienciou quanto provocou. Violência predata seu nascimento, e em violência é esperado que se encerre sua vida. Harris nasceu em 15 de janeiro de 53, horas depois da sua mãe ter sido chutada na barriga. Ela estava grávida de 26 semanas e seu marido, um homem doentiamente ciumento, chegou em casa bêbado, acusou ela de infidelidade, então alegou que a criança não era sua, jogou a mulher no chão e a chutou. Ela teve hemorragia e ele a levou para o hospital. Robert nasceu naquela noite. Seus batimentos cardíacos pararam em um determinado momento, mas o trabalho de parto foi induzido e ele foi salvo. Por causa de seu nascimento prematuro, ele era um bebê pequeno. Foi mantido vivo numa incubadora e passou meses no hospital. Seu pai era um alcoólatra que tinha sido 2 vezes condenado por molestar suas filhas. Ele batia nos seus filhos frequentemente e muitas vezes causava ferimentos graves nelas. Sua mãe também se tornou alcoólatra e foi presa várias vezes, uma dessas vezes por assalto a banco. Todas as crianças da família Harris tiveram infâncias monstruosas, mas até mesmo nessa família, o abuso que Robert Harris sofreu foi fora do comum. Antes que sua mãe morresse, no ano passado, Barbara Harris disse: ela falava sem parar sobre a infância de Robert. Ela se sentia culpada, que ela nunca tinha sido capaz de amar ele. Ela se sentia quase responsável que ele tivesse ido parar no corredor da morte. Quando o pai de Robert visitou sua esposa no hospital e viu seu filho pela primeira vez, a primeira coisa que ele disse foi: quem é o pai desse bastardo? Quando sua mãe o buscou no hospital, ela disse que foi como levar para casa o filho de um estranho. A dor e ferimentos permanentes que a mãe de Robert sofreu como resultado do parto e o abuso constante a que ela foi submetida por seu marido a fizeram ficar contra seu filho. A grana era pouca, ela trabalhava muito e esse era seu quinto filho em alguns poucos anos. Então ela começou a culpar todos os seus problemas em Robert e começou pouco a pouco a odiar a criança. Eu me lembro que uma vez nós estávamos no carro e minha mãe estava no banco de trás com Robbie nos braços. Ele estava chorando e meu pai jogou uma garrafa de vidro nele, mas acertou minha mãe no rosto. O vidro se estilhaçou e Robbie começou a chorar. Eu nunca vou esquecer isso, ela disse. Seu rosto estava rosado numa mistura de sangue e leite. Ela acabou culpando Robbie por toda a dor, por aquelas coisas que aconteciam. Ela sentiu-se desamparada e ele era alguém em quem ela podia descontar sua raiva. Harris tinha problemas de aprendizagem e na fala, mas não havia dinheiro para tratamento desses problemas. Quando ele estava na escola, ele se sentia estúpido e seus colegas de classe o provocavam, disse sua irmã. E quando ele estava em casa, ele sofria os abusos. E aí, pausa de novo. Essa criança aqui, independente do assassino Robert Harris do futuro, essa criança não é responsável pelas tristezas que a mãe dele passou, né? Ele está sendo punido, está sendo agredido, como se fosse culpa dele, para descontar a raiva, mas ele não é culpado. E aí a pergunta também que dá para se perguntar é em que nível a mãe dele também é culpada, né? Ela não está também só tratando o filho dela da maneira que ela foi tratada. Então, essa questão da responsabilidade da liberdade já começa a ficar espinhosa. Não é tão simples assim quanto pode parecer, porque tem fatores que a gente não consegue nem imaginar. Na minha vida, por exemplo. É um equilíbrio muito difícil, né? Porque para você ter liberdade e responsabilidade, você tem que ter esse espaço, né, de decisão. E a grande pergunta, eu acho que vai ser colocada, né, agora e nos outros episódios é: a liberdade, ela não é influenciada por nada externo? Ela é um simples ato individual, isolado do indivíduo? Ou existem pressões de todos os tipos, seja social, cultural, histórica, nesse caso aqui, né, história de vida, que de alguma maneira limita as possibilidades ou direciona o temperamento e a identidade dos indivíduos. Ele era a criança mais linda entre os filhos da minha mãe. Era um anjinho, ela disse. Ele partiria seu coração. Era tão carente que implorava por qualquer tipo de contato físico. Ele ia até minha mãe e só tentava esfregar suas mãozinhas na perna dela, mas ele nunca recebia um toque humano. Minha mãe simplesmente o empurrava ou chutava. Uma vez ela deu uma porrada tão forte que fez o nariz dele sangrar quando ele tentou se aproximar dela. Barbara Harris colocou o rosto em suas mãos e chorou baixinho. Entre 9 irmãos, um assassino. A coisa mais triste é que ele era o mais sensível de todos nós.
Quando ele tinha 10 anos, nós vimos Bambi. Ele chorou e chorou quando a mãe de Bambi foi morta. Tudo era belo para ele quando criança. Amava os animais. Mas tudo isso mudou. Tudo isso mudou tanto. Rodrigo, você viu Bambi, né? Que tu é velho. Eu vi Bambi, Eu claro. não vi, eu não vi Passo. Bambi, você acredita O nisso? quê? Eu nunca vi Bambi. Você tá de sacanagem. Eu, No eu já próximo episódio, ouvinte, o Pedro Cortella vai ver Bambi nas próximas semanas. E no próximo episódio nós vamos indicar Bambi e discutir Bambi. Esse é dramático assim, a morte da mãe do Bambi? Não, dramático não. Ele é a minha primeira, digamos assim, vivência de morte com a criança da minha época pode ter. É. Porque era o que era o Rei Leão com o Mufasa morrendo e a mãe do Isso, Bambi. essa é a minha É experiência isso. com o Então, Rei Leão. ele é, do ponto de vista do impacto, O tão mesmo pesado do, quanto do- Só que é pior porque no caso do Rei Leão, a Nala ainda existia, né? Então ele tinha uma mãe. Nesse Então, caso no do caso, o Bambi, não Bambi ficou tinha. completamente Ele abandonado. ficou completamente sozinho, exatamente. Você é bom de vender o peixe, cara. Eu já tô Claro, eu interessado trabalhei em na ver. locadora, gente. É Ouvinte, eu verdade. era da locadora, eu tinha que vender até filme ruim. Então vamos lá. Toca o barco. Todas as 9 crianças foram psicologicamente mutiladas como resultado do seu pai, ela disse. Mas a maioria havia sido capaz de viver uma vida útil. Mas Robert era muito jovem e o abuso muito duradouro, ela disse, para que ele tivesse alguma chance de se recuperar. Aos 14 anos, Harris foi sentenciado a cumprir pena por roubo de carro num centro de detenção juvenil. Ele era uma das pessoas mais jovens ali, disse Barbara Harris, e lá ele cresceu rápida e violentamente. Harris foi estuprado várias vezes, disse sua irmã. Ele cortou seus pulsos 2 vezes em tentativas de suicídio. Ele passou mais de 4 anos atrás das grades como resultado de uma tentativa de fuga e uma violação de condicional. Os centros de detenção eram escolas de gladiadores, disse Barbara Harris. E Harris aprendeu a lutar e ser mal. Quando chegou o dia de ser liberado da prisão aos 19 anos, todos os seus problemas tinham sido agravados. Todo mundo na família sabia que ele precisava de ajuda psiquiátrica. A criança que tinha chorado assistindo o filme quando a mãe do Bambi morreu tinha se transformado num homem que era preso várias vezes por abusar de animais. Ele havia matado vários gatos e cachorros, disse Daniel, e ria enquanto os torturava com cabos de vassoura, dardos e armas de chumbinho. A única forma que ele conseguia lidar com seus sentimentos era quebrando ou matando algo, disse Barbara Harris. Ele tomou todas as frustrações de sua vida na vida dos bichos. Não tinha nenhum amor à vida, nenhum senso de remorso. Ele chegou num ponto em que não havia sobrado muita humanidade nele. Eu gosto de pontuar agora, nesse momento que a gente tá, o que, que o menino Harris aqui na história tá fazendo? Ele tá fazendo exatamente a mesma coisa que o pai dele fazia, que o pai dele tinha os problemas dele, descontava nos filhos e na mãe. Aí o que, que a mãe dele fazia? Ela tinha os problemas Descontava nos dela, filhos. descontava nos filhos. Só que ele, nesse momento, ele ainda era jovem, né? Tinha acabado de sair do reformatório. Antes disso, ele Não era tinha criança. filhos para Ele não descontar. tinha filhos, não tinha irmão mais novo, ele era o mais novo, então ele se contava nos bichos. Então ele tá replicando a lógica dessa família aí. Só que aí você fala, pô, então ele não teve liberdade, ele estava escrito que ele ia ser assim. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar nos outros 8 irmãos. A gente Uhum. tinha ali o Daniel, que era um assaltante de banco? Tinha. E eles aprenderam a assaltar banco com quem? A mãe deles foi presa por assaltar banco. O pai, né, provavelmente. Mas claramente a gente vê que o Daniel não tem nenhum traço de violência, É, né? Ele o não. Daniel ficou horrorizado com o que ele viu do irmão dele. Então, tipo assim, tem alguma coisa acontecendo aí que fez o Harry ser assim, mas ao mesmo tempo a gente vê que as irmãs, por exemplo, que a gente viu a situação lá do pai, que foi falado antes aqui na matéria, elas estão aí, né? Até onde a gente viu aqui, não tem sinal de que elas cometeram algum crime, elas só foram vítimas e ficaram aí, sobreviveram, mas não ficaram igual o irmão. Então, tipo assim, como é espinhosa a questão, é muito difícil imaginar que alguém que viveu uma situação padrão, assim, né, que não recebeu esses estímulos que o Harris, esses estímulos negativos que o Harris recebeu, ia chegar numa situação dessa. Mas ao mesmo tempo tem gente que recebe e consegue funcionar. Então, onde está justamente esse critério? A família Harris é ambivalente sobre a pena de morte de Robert. Uma irmã disse que se não conhecesse o passado de Robert tão intimamente, apoiaria sua execução sem hesitação. Bárbara, que tem um filho de 16 anos, frequentemente pensa no horror que estão vivendo os pais dos garotos mortos. Se alguém matasse meu filho, eu faria o meu pior. Não importa o que fosse necessário para vingar minha criança,
disse Barbara Harris. Eu só posso imaginar o tanto que esses pais estão sofrendo. Mas Rob, na câmara de gás, ela parou de falar no meio da frase, olhou janela fora. Eu fico pensando, né? Jornalista, a gente sabe como é que é um bicho safado. Eu fico pensando se Uhum. ela fez isso mesmo ou se ele só escreveu isso para ser teatral. Dramático. Mas olha só, ficou muito bom. Ficou. Bem, eu ainda me lembro do garotinho que costumava implorar por amor, por um toque ou palavra de carinho. Não, não, eu não posso dizer que quero que meu irmão morra. Cara, isso aqui me lembra outra coisa, né? Isabela, minha namorada, é jornalista, ela fala que Isabela quem? minha namorada. Isabela quem? Minha namorada. Você sabia Tá. que jornalista, tipo assim, quer entrevistar você, Rodrigo, coordenador do noturno da Escola Normal de Juiz de Fora. Aí ele chega pra você com um textinho, fala, Rodrigo, sobre o novo ensino médio, você diria isso aí que eu tô te mandando? Aí tu só fala assim, diria, e ele bota lá no jornal tua citação e fala assim, Rodrigo R. de Carvalho, sabia disso? Tem Eu jornalista não safado. admito nunca isso. Não, não, você não Vai ter que ter admitiria. a decência de me entrevistar e de ouvir o que eu tenho a dizer. Que Mas loucura é essa? tem muito matéria que você vê a citação assim, ah, fulano disse isso, fulano disse aquilo, que é esse esquema aí, tá ligado? Doideira. Que é você diria, o esquema você diria. Só que parece como se a pessoa Fantástico. tivesse dito, entendeu? Olha que doido. Uhum. Desde que Harris foi mandado para o corredor da morte, ele não fez qualquer pedido de tempo ou dinheiro para sua família. Harris fez um único pedido. Ele quer uma cerimônia serena e digna depois que ele morrer. Uma cerimônia que contraste com sua vida. Ele pediu que seu irmão mais velho pegue suas cinzas, dirija até Sierras, suba uma trilha até um ponto escolhido e espalhe seus restos mortais entre as árvores. E aí, ouvinte, a gente viu um outro lado que o jornalista quis trazer. O Robert Harris ele foi executado em 1992, justamente na Câmara de Gás que a irmã dele menciona. Só que antes de ser condenado, ele apelou, como é direito, né? De qualquer pessoa que se envolva aí com crimes, ela tem direito a apelar nas cortes superiores a sua condenação. Então, aí nas audiências de apelação, teve a reação impactante, né, de várias figuras, mas a que deixou mais marcas foi a do governador da Califórnia, Pete Wilson, e na qual ele disse o seguinte: por maior que seja a minha compaixão para com Robert Harris criança, não posso perdoar as escolhas de Robert Harris, o homem. Nessa citação, a gente vê realmente a discussão seminal do problema da liberdade. A gente viu o Robert Harris nos dois lados, né? A infância dele e viu depois o homem que ele se tornou e o crime que ele cometeu. E nos recursos de apelação, entre outras coisas que os advogados do Robert Harris alegaram, uma delas foi que danos cerebrais que ele teria sofrido na infância afetaram sua capacidade de julgamento. E aí tá colocado, né, todo o problema, né? Teria o histórico dele deixado ele assim, né? Seria ele então por isso não responsável pelas ações, pelos crimes, pelo assassinato, por cada um desses fatos? Teria de alguma maneira? Eu acho que assim a grande parada é do ponto de vista físico, no caso aqui o que você citou, né, Pedro? Problemas, sei lá, ele tomou tanta porrada na cabeça que ele teve um problema neurológico físico que detonou uma parte do cérebro dele e ele não perdeu essa parte da humanidade, da empatia. É, Ou nós poderíamos pensar também se o dano psicológico dessa infância não destruiu, né, não desconstruiu ou não construiu uma concepção de empatia, de respeito à vida humana. Me parece que não, porque pelo que eles falam, a irmã fala da infância, ele já tinha isso. Então ele, de alguma maneira, ele perdeu isso. Então, ele era uma pessoa que chorava vendo Bambi e aí depois isso. Exatamente. torturava Ele é uma animais. pessoa que queria contato e afeto e depois se tornou rebelde a esse tipo de contato de afeto. Então, a grande questão é essa, né? Qual é o ponto onde liberdade e os determinismos da vida, seja eles biológicos, neurológicos ou psicológicos, se encontram. É. E o que é importante você pensar, gente, o crime é hediondo, ele é terrível. A gente não quer que você foque no crime. Ele é responsável pelo assassinato. A pessoa, Robert Harris, foi lá e fez aquela coisa, não é essa a discussão. A questão é se ele foi responsável por se tornar um assassino, entendeu? Será que esse dano psicológico, esse dano cerebral, essa criação, essa cultura, não diminuiu a responsabilidade dele por ter se tornado essa pessoa? A pergunta é: se você tivesse sido criado nas mesmas condições,
você seria um Robert, você seria o Daniel, que é tipo, comete crimes, porque eu não me vejo cometendo crimes, mas vai que se eu tivesse sido nessas circunstâncias, eu seria o Daniel, pelo menos, não seria um sádico, mas seria alguém que comete crimes, ou seria uma das irmãs, entendeu? Em que nível a pessoa que ele se tornou, não o crime que ele cometeu, a pessoa que ele se tornou, a pessoa que está disposta a cometer crimes, a ser sádica e tudo mais, em que nível isso é responsabilidade dele ou da história dele? É uma questão de leque também de opções, né? Quando os leques de opções são o que essa família deu a seus filhos, não é chocante que o indivíduo escolha assaltar um banco, né? Não é como se ele tivesse a opção de ir para a Universidade da Califórnia, cursar direito, é, porque todos os pais são juízes, o pai, a mãe, todo mundo tem uma carreira na Universidade da Califórnia e ele escolheu assaltar banco. Exato. É tipo As assim, opções diante dele eram essas, né? a referência do Rodrigo é sabadão ir lá e fazer um feijão sujo com o pai, que é isso que ele viu o pai Quem dele dera, a fazendo. Pamela proibiu isso. Proibiu, mas, né, era o que a gente fazia antigamente. A referência do Robert Harris era sabadão, a mãe dele ia assaltar banco, entendeu? E ficava um ano na cadeia por causa disso. Então, esse que é o ponto. Outro nível de discussão que eu acho que tá alinhado com isso, a gente viu o Robert Harris criança e a gente viu a alegação dele dos danos que ele teria sofrido e tal. Ignora o Robert Harris. Pensa numa criança de 4, 5 anos. Essa criança pega uma arma, o pai dela, por exemplo, tem um revólver, é CAC, né? Tá em alta essa discussão. E aí ele deixa o revólver à mostra, a criança pega o revólver e dispara contra a mãe e mata a mãe. Agora, do outro lado, imagina uma pessoa que tem algum problema psicológico muito grave e ela não tem nenhum tipo de juízo ou discernimento sobre certo e errado, e ela toma uma ação ainda ou nesse surto, né? A gente vê esses casos de surtos, ou então ela tem um problema crônico que ela não tem esse discernimento, ela toma uma ação e fere alguém a ponto de matar alguém. Então a gente tem esses dois exemplos limite, essa criança e essa pessoa, já adulta. A gente pode dizer que eles são responsáveis por essas ações? O que você diria, Rodrigo? A grande questão é se a gente conseguir atestar neurologicamente ou psiquicamente, psiquiatricamente, que aquela pessoa não tem a capacidade de discernir certo de errado, eu acho que ela é inimputável, né? Legalmente, eu acho que o termo é até esse. Então, assim, o Estado vai ter que lidar com aquela pessoa porque ela é perigosa, mas ela não pode responder como se fosse uma pessoa no livre-arbítrio, né? No livre uso da sua razão. A saudosa Nathalie falava pra gente, ó, a pena ela tem várias funções. Uma é punir a pessoa que cometeu o erro. A outra é proteger a sociedade daquela pessoa que fez algo ruim. E a terceira é dissuadir os outros que querem cometer aquele crime de cometer aquele crime. Então, a segunda e a terceira função da punição, elas valem para todo mundo, né? Se a pessoa fez algo que não era acidental. Independe da É, pessoa ter um problema ou não, de ser livre ou não, ela agora, serve porque. agora, o primeiro não, porque a pessoa não fez porque quis machucar. Ela não tinha discernimento. Exatamente. Um outro nível de discussão é a famosa escolha de Sofia. Então, explica aí o que é a escolha de Sofia para o ouvinte tá ligado. Pô, já tem 3 filmes aí na lista do final do episódio, hein? Tem Bambi, tem Coringa e tem A Escolha de Sofia. Coringa? De onde saiu esse Coringa, cara? Pô, esse cara é o Coringa, pô. Esse cara é o Ah, o cara que Robert foi Harris é o quebrado pela. Coringa. É o Boa, Coringa, boa, pô. boa, boa, boa. Escolha de Sofia é um filme magnífico com a Meryl Streep. Aliás, foi a primeira vez que ela ganhou um Oscar, se eu não me engano. E o tema do filme é o seguinte: ela é uma austríaca? É, né, Pedro? Polonesa. Polonesa. Ela é uma polonesa que foi enviada para um campo de concentração. E chegando lá, ela chama o guarda e fala: Eu não sei porque eu tô aqui. Eu não sou judia, eu sou polonesa. E o que tá acontecendo? Eu tenho direitos. E aí o cara olha para ela e fala: Realmente, você não é judia, você tem que ter mais direitos que eles. Então você vai ter o direito de escolher se esse é seu filho ou se essa sua filha vão morrer. Qual dos dois? Você vai ter que escolher um deles para eu dar um tiro nele aqui agora. E Cara, aí o olha filme. só, você trabalhou em locadora mesmo, porque eu vi esse filme anos atrás Quer ver de e novo você, agora? você não escreveu esse roteiro. Eu fui na Wikipédia reler sobre o filme para poder falar. E aí você, sem nenhuma guia aqui no roteiro, só fala aí sobre a escolha de Sofia.
Tu fez uma sinopse completíssima, rica de detalhes, e eu já tô Mas assistindo assim, o filme de novo. essa sinopse ela é um spoiler violento, né? Porque a lógica do filme é o contrário, né? A gente conhece Sofia, vai vendo os problemas dela e tal, e descobre isso no fim do filme. Então é um Ah, mas mega spoiler. o Eu vou ouvinte, colocar um alerta de spoiler o antes. ouvinte aqui tá preocupado com a filosofia, não com o filme. Bora terminar então. E Então, aí, é isso. E aí a grande questão é o que isso fez com. Já que eu tô dando, já dei o spoiler principal, eu vou dar todos de uma vez. Então, assim, tem um outro spoiler que é arrasado. Fissão ela escolhe o nuclear. menino, a sobrevivência do menino, porque ela pensa que vai ser muito difícil, a menina pode ser abusada no campo e tal, e acha que o menino teria mais chance de sobreviver. Como consequência magnífica dessa escolha, o garoto, quando cresce um pouquinho na adolescência, se mata, porque não conseguia Eu viver acho que você com. devia mudar o adjetivo de magnífico para terrível, porque senão pode soar estranho pros ouvintes aí. Entendi. Magnífico foi no sentido sarcástico, obviamente, né? Quer dizer, a consequência dela ter escolhido o menino foi ele sentir a culpa do sobrevivente, né? Porque eu sobrevivi, minha irmã não. E aí ele não consegue viver com isso e também acaba se matando. E aí, no fim, Sofia fica com 2 filhos mortos e tendo escolhido a morte de um deles e causado a morte do outro. Pelo menos deve ser assim que ela se sente, né? Então, olha só que doideira, gente. Num primeiro momento, você pode pensar, olha, se você foi obrigado por um nazista a fazer uma escolha, você não é responsável pela escolha, certo, Rodrigo? O Certo? certo é pra mim? É. Ué, pra você. Ah, tá. Você falou ouvinte, eu não sou ouvinte. Se bem que eu Não, sou ouvinte do nosso podcast, então tudo bem. certo. Sim, certo. E Certo. aí, só que isso não muda o fator humano, porque tanta criança que cresceu com esse fato na biografia dele, quanto a mãe, carregaram essa culpa pro resto da vida, né? Então a questão toda é essa, você não é responsável, você foi obrigado a escolher. Mas num Mas isso também não nível, importa, né, subjetivamente. num nível terrível, você sempre pode escolher morrer. Olha só que doido isso que a nossa mente faz com a gente. É assim, a pessoa tá sendo vítima de alguma coisa, por que que ela não escolhe sair disso, sabe? Porque ela está sendo ameaçada de morte. Você pode escolher morrer, isso é uma escolha de verdade. Então, olha os níveis de discussão que a gente tem. Você pode fazer a escolha que a Sofia não fez? Ela tinha duas opções? Ou ela tinha três? Ela tinha um filho, outro filho? Ou ela tinha a Um opção de. elemento que eu não falei, né? Ela disse que não ia escolher e ele fala: se você não escolher, eu mato os dois. Isso é bastante importante, né, para É, justificar o porquê que ela tomou a escolha. não, mas eu acho que tava implícito. Mas ela tinha uma terceira escolha, sabe? De, tipo, deixar os Não filhos fazer nada, né? morrerem e pular em cima do nazista e morrer também. Então, tipo, em que nível escolher uma coisa dessa é realmente uma escolha? É realmente uma escolha. Então, olha só como a questão de uma decisão, de uma responsabilidade é muito mais complexa do que parece na primeira hora. Só que aí a gente pode perceber, pelo que a gente viu aqui, o seguinte: nós temos alguns critérios que vão ajudar a gente a visualizar, pelos exemplos que a gente viu, se uma pessoa é responsável ou não. Quais são esses critérios, Rodrigo? Então, os dois critérios seriam: o ato mesmo de escolher, né, entre A, B, C, D, seja lá quantas opções estiverem. E o dois é a consciência do resultado, das consequências dessa escolha. Porque às vezes você está escolhendo sem ter a consciência do resultado ou da consequência dessa escolha. E eu adicionaria, inclusive, um terceiro critério, né, Pedro? Qual? Que é o desejo de fazer a escolha, né? Porque, igual você falou aí, eu tinha que escolher entre dois e talvez eu nem quisesse fazer a escolha. Então, não é nem uma questão nem de consequência, nem do Tu, ato de tu escolher, é mas o desejo de muito. escolher. Tu é muito esteta, safado, romântico mesmo, né? Ué, É claro, ué. só esses caras do romantismo estuda Schiller que fala isso. Às vezes eu não quero fazer uma escolha, eu não tenho desejo de tomar o caminho A ou B, mas vamos em frente. Toca o E olha, barco. ouvinte, isso aí não resolveu nosso problema, tá? A gente poderia ficar horas aqui discutindo como a ideia de escolher livremente tem várias questões que você pode falar. Isso eu escolhi livremente, isso eu não escolhi, e pode parecer que é quase a mesma coisa. Ou então que você teve consciência de algo que você não teve. Você tem consciência de todas as consequências do seu ato? Não tem, tá ligado? Você não sabe o que vai acontecer daqui a 100 anos a partir, o efeito borboleta, né? Você não sabe o que vai acontecer no futuro em cima do que você fez. Você tem uma consciência imediata. Então, quanta consciência você tem que ter? Tem um exemplo clássico do Campola, você lembra do monge amarrado, jogado do precipício? Isso é até eu acho que é uma charge, né? Não sei. É Não, sobre o estoicismo, se eu não me engano, né? o ponto é esse. Você tem essas.
essas questões que vão dizer assim, o que é escolher livremente, o que é ter consciência da sua escolha. Então isso também vai tornar as coisas mais complexas. E no próximo bloco, então, a gente vê melhor esse problema do livre-arbítrio. Então, ouvinte, vamos usar essa pausa aqui entre blocos para chamar vocês a apoiar a gente. A gente tem lá no Catarse uma página de apoia-se. Vamos linkar essa página na postagem desse episódio. Então, procure aí na descrição que você vai ver o nosso link do apoia-se. Então, ajuda a gente lá. Nosso plano é conseguir lançar mais episódios com maior frequência, com mais qualidade. Mas o Pedro tá pegando 60 aulas por semana, o Fagner tá com 90 aulas por semana, é impossível um negócio desse, a gente não consegue gravar desse jeito. Eu falei como O se eu não tivesse Fagner, com um monte de aula também, né, Pedro? o Fagner tá dando aula em 3 municípios diferentes, é um negócio de doido. Tá dando aula em cima da moto. E além disso, quem é rebelde, né, força da natureza, caótico, inimigo do Romântico. sistema e quer fazer o negócio assim na vontade livre, você pode a qualquer momento fazer um Pix pro Não Precisa Copiar, pagando pra gente aí um cafezinho, como é que chama? Um bolinho de cenoura, não, entendeu? Para parabenizar a gente pelo nosso trabalho. Então, quem tiver interesse é só mandar um Pix para nprecisacopiar@gmail.com. É isso aí. Vamos então para o bloco 2. É completamente natural que a gente pense que somos livres, né? Nós vivemos nossas vidas e nós estamos sempre decidindo, refletindo sobre o que a gente vai fazer agora ou no futuro. Eu acho que ninguém aqui vai poder dizer que você não teve um momento da sua existência consciente que você parou e estava, tipo, decidindo algo que você ia fazer ou que você estava planejando algo do futuro. Nesse momento, por exemplo, vocês podem parar, largar esse podcast para lá e ir embora. Mas não faça isso, ouvinte, que a gente não acabou ainda. Exatamente. E a gente sabe que existem diversos tipos de restrição ao uso da liberdade. Por exemplo, a lei. A lei é um tipo de restrição ao uso das nossas liberdades. As nossas condições físicas. Eu me lembro que a Nathalie sempre comentava: se você quiser bater asa e voar, não importa. Fisicamente, você não é capaz de fazer isso. Mas mesmo assim, mesmo que a gente saiba dessas restrições, isso não é suficiente para dizermos que nós não temos liberdade ou não fazemos uso da liberdade. E aí, ouvinte? Pô, estou sentindo que sou livre. Os caras lá no podcast que eu tô ouvindo estão sentindo que são livres. Eles reconheceram que existem restrições à nossa liberdade, mas não é um problema tão grande. Então, por que existe um problema do livre-arbítrio? E é um problema tão grande que tem 2 Não Precisa Copiar sobre o assunto e uma série de livros aí no mundo. A questão toda é o que a gente vai tentar mostrar para vocês aqui. Então imagina um cara chamado Carlinhos, certo? E ele acabou de terminar o ensino médio. Então, igual qualquer um desses alunos nossos aí, e ele está tentando decidir o que ele vai fazer da vida, certo, Rodrigo? Sim. Ele passou no PISB 3 e tem chance de ir para Federal de Juiz de Fora. Mas a grana tá curta e seus tios conseguiram um emprego para ele no Rio de Janeiro, que vai pagar muito bem. Além dessas 2 opções, ele também pode fazer nada, certo? Então, para qualquer um que já ficou numa situação similar, então qualquer aluno nosso aí ou alguém que já está fazendo faculdade, já está trabalhando, você sabe que essa decisão entre essas opções que a gente apresentou cabe a ele. Quem vai decidir isso é ele. E isso está relacionado à vontade dele do que ele quer fazer e de como ele vai apresentar isso aí para as pessoas ao redor dele, se ele vai para a faculdade, se ele vai trabalhar. Então tem um caso assim, pô, o aluno passou para federal, mas a família não tem grana e ele decidiu que ele ia trabalhar, que ele não iria. Falei do apoio, mas ele não, eu vou trabalhar, tá ligado? Então isso acontece. E o ponto aqui, né, esquematicamente falando, ele tem 3 opções: ficar em casa jogando videogame e trabalhar com tiro no Rio de Janeiro e ganhar um salário, ou ir para a Universidade Federal de Juiz de Fora. E a grande questão é, a gente pode dizer que ele tem a capacidade de decidir. Então, a pergunta, eu acho, que deve ser colocada isso depende apenas da vontade individual dele? Exato. A gente vai definir nesse momento liberdade, ou melhor, ser livre, como a capacidade de decidir sobre a sua vida e as coisas relacionadas a você, acreditando também que essa decisão depende de você,
certo? Então isso é o que a gente vai puxar nesse momento como ser livre, mas essa definição não é a única possível. Mas vai ficar muito complicado. Vamos focar aqui nesse momento do problema. Então nós também temos essa noção que o Carlinhos tem de que a gente tem a habilidade de fazer escolhas e influenciar o nosso futuro. Então nós somos livres, certo? Ponto final. Então por que os filósofos estão arrumando confusão? Para poder entender o problema, a gente precisa compreender melhor as coisas. E o passado é diferente do futuro. O futuro de Carlinhos ou de qualquer pessoa é algo aberto. Nos parece que cabe a ele decidir como moldar esse futuro. O mesmo não pode ser dito sobre o seu passado. Este está petrificado no tempo. Por exemplo, Carlinhos nasceu em 21 de maio de 97. Seus pais se divorciaram quando ele tinha 12 anos. Ele bebeu pela primeira vez aos 15 anos. Ele caiu da escada e tem uma cicatriz no queixo. Todos esses eventos fazem parte do passado de Carlinhos. E ele não pode fazer nada para mudá-los. Algumas condições ligadas aos eventos passados podem mudar. Então ele pode fazer uma cirurgia plástica para remover cicatriz, ele pode ver que seus pais estão reatando o relacionamento, só que isso é uma coisa, mudar o passado é outra. Até mesmo a nossa percepção do passado pode mudar. Por exemplo, alguém que fazendo terapia se livra da carga de um acontecimento traumático. Ou uma pessoa que, ao sair de um relacionamento, percebe todas as atitudes ruins que antes ignorou. Isso pode mudar, mas o passado mesmo não pode ser alterado. E aí a questão é a seguinte: quanto poder o passado tem sobre o futuro? Se não existe ligação nenhuma, então a gente é 100% livre. Agora, se existe ligação entre o passado e o futuro, e se essa ligação é forte, então a gente tem que pensar: existe um passado. A ligação da influência do passado é grande, é forte, então, portanto, só existe o futuro. É ou não é? Ou seja, a ideia aqui é que o passado está decidindo o nosso futuro e não a minha liberdade. E isso é o que a gente chama de determinismo. Se vocês quiserem ver um pouco mais sobre isso, é só dar uma olhadinha no nosso episódio de psicanálise, né? Tem isso lá? A psicanálise, toda a ideia da psicanálise é sobre isso, né? Sobre como os É eventos verdade. passados são presentificados, né, no presente e você acaba vivendo apenas um reflexo disso, né? Dos nós do passado. Ah, mas não precisa copiar. Todo dia eu sinto que eu sou livre, eu tomo decisões. Então não pode ser verdade esse negócio de determinismo. É livre, eu sou livre. Mas veja bem, ouvinte, a gente ter uma visão de que as coisas na verdade são deterministas, não que significa que no nível psicológico individual as pessoas vão ter a impressão de que elas são livres. O que um determinista alegaria, só que é uma ilusão de liberdade. Porque mesmo que você esteja numa realidade determinista, você vai ter a percepção de que você está escolhendo fazer as coisas. Porque mesmo que você esteja numa realidade determinística, você não vai ter a sensação que você está sendo obrigado a fazer as coisas. Pelo contrário, né, nessa visão determinista, nós nos enganamos achando que estamos fazendo escolhas, né? A perspectiva psicológica é que a gente está escolhendo. Então, nesse mundo determinista, o Carlinhos vai parar lá e contemplar. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? O que, que é melhor? O que, que é pior? Mas será que ele está escolhendo mesmo? Será que já de tudo que a gente sabe do passado do Carlinhos, ele já não está predestinado a tomar uma decisão específica? Então, por exemplo, já está determinado que ele vai para a faculdade, cara. O cara passou pro PISM 3, uma madrinha dele vai ligar e vai perguntar como é que ele tá e vai oferecer ajuda e ele vai conseguir ir. Então, isso tudo já está determinado. As outras opções que estão lá não são realmente opções, são só aparência. E se uma visão determinista te parece absurda, pensa com a gente. Tudo na natureza não segue leis da física? Não se movem, reagem e transformam segundo as leis inexoráveis? Onde fica o espaço para agência, para liberdade, para decisão na natureza, no mundo físico, no mundo químico? E se for na alma, Rodrigo? Resolve? Exatamente. Por que que a alma não seguiria também certas regras, leis e princípios que estão presentes em todos os outros lugares da natureza e do mundo? E a alma cria mais problema, né? Porque a alma foi criada por Deus e Deus tudo sabe, tudo pode. Então, que mundo livre é esse se Deus já sabe tudo que vai acontecer? Um outro exemplo que traz um outro elemento para a gente pensar, né, os limites da liberdade, é decidir que agora o estado de Minas está pagando muito mal, pior estado, um dos piores estados em salário, a gente já aproveita, né, Pedro, para falar isso, e você pirata na Somália. Então, vou me tornar um pirata na Somália. Então, ainda que essa não seja uma possibilidade real,
Porque, pensem, o meu nível de educação, o tipo de cultura que eu tenho, eu sou brasileiro, eu sou professor, eu faço um podcast, minha situação econômica, dado qual ela é. Então, assim, eu nunca tive que recorrer ao crime. Eu não estou na Somália, eu não sei navegar, não sei nada de barco. Então, o tipo de caráter que eu tenho, eu sou uma pessoa totalmente avessa à violência, então nem sei se eu saberia lidar com um ato de violência. Então, a grande questão é, qual é a grande questão, Pedro? A grande questão é que uma coisa pode ser uma possibilidade lógica, mas casualmente ela pode não ser. Então a pergunta é quanto dessa causalidade influencia nesse futuro que você vai ter. E nem precisa ser um negócio muito abstrato, igual a gente discutiu antes ali das leis da natureza e de Deus. Lá na minha adolescência, eu ganhei uma bolsa de curso de inglês de um amigo do meu pai, ele pagava para nós aí 100%. E no meio disso eu tava preguiçoso, que eu era meio vagabundo, eu quis largar. Só que meus pais não me deram confiança, né? Graças a Deus. E aí eu fui obrigado a fazer até o final. E aí eu fui pra faculdade. Em 2014, eu vi uns amigos fazendo intercâmbio. E aí, para você ir para Portugal, pedir essa seleção de intercâmbio, você tinha que enfrentar 300 pessoas. Só que se você fosse para um país que falasse inglês, era bem menos candidato contra você. E aí, como eu tinha inglês, eu fiz para Dinamarca e tinha 5 pessoas para 4 bolsas. Então eu só tinha que ser melhor que uma pessoa. Ou seja, eu favoreci as minhas chances. Se eu não tivesse seguido no inglês, se eu tivesse largado, eu teria alguma escolha de como melhorar isso daí? Não. Estaria tudo determinado Inclusive, pelos meus erros do passado. esse exemplo é maravilhoso porque eu era um dos pleiteadores do Portugal porque eu não tinha inglês e eu fiquei pelo Exato. caminho, enquanto muitos dos colegas nossos foram embora. Mas você não fez inglês porque você quis ou porque você não teve essa oportunidade? Minha família me botou em um monte de coisas diferentes, né? Mas o inglês nunca foi uma das questões, né? Eu não sei se por quê. Isso nunca. Eu fiz karatê, Então, fiz natação, fiz o diabo e não fiz inglês, que eles poderiam ter me colocado, né? Então veja aí, ouvinte, duas jornadas diferentes, dois momentos diferentes, e não só, não é nem se é uma questão se a gente tinha liberdade ou não, mas as opções apresentadas pra gente eram diferentes, então isso também conta aí nessa questão. Agora podemos compreender melhor, então, por que a ideia de livre-arbítrio nos traz problemas filosóficos. Então, como que a gente consegue explicar que o nosso passado tem uma conexão, tem uma situação causal com o nosso futuro? Né? Como é que ela impacta, seja nas nossas habilidades, seja nas nossas decisões, seja nos nossos anseios de futuro? Se o determinismo for verdade, não podemos achar que o futuro é aberto. Temos que aceitar que só temos um caminho diante de nós. Só tem uma única coisa que a gente pode seguir, que a gente pode até achar que a gente está escolhendo, sendo livre, mas na verdade a gente está sendo determinado. Mas e aí, vocês, o que vocês acham? A gente deve ter medo dessa conclusão do determinismo? Nós devemos ter medo da possibilidade de ser livre? O que vocês têm mais medo? Da liberdade ou de descobrir que não é livre? E aí, se nós não formos livres, o que isso significa? Somos responsáveis pelas nossas ações? Robert Harris, ele era responsável pelos crimes terríveis que ele cometeu? Na filosofia foram várias respostas, né? E a gente pode mais ou menos agrupar, dividir elas em dois grandes campos: os compatibilistas e os incompatibilistas. Os compatibilistas vão dizer que a ideia de liberdade e de responsabilidade é compatível com, com essa premissa determinista. Já os incompatibilistas vão dizer que é ou um ou outro. Ou você acredita que a gente é livre, ou você acredita que o passado determina em algum nível o futuro. Enfim, ouvinte, a gente vai retomar esse negócio de compatibilista e incompatibilista no próximo episódio para relembrar vocês o que que se passou e vamos explorar essas respostas. Então, o que que tem dentro do incompatibilismo? O que que tem dentro do compatibilismo? Principais argumentos, principais visões e tentar fechar essa questão que a gente abriu agora no Não Precisa Copiar. E depois que a gente terminar o nosso segundo programa, você vai olhar para o caso Harris, vai olhar para os casos lá no Datena e vai poder devidamente amparado pela mais fina filosofia que eu não preciso Ter copiar. dúvidas sobre tudo e não entender nada. Igual a gente fica. Exatamente.
Então, Rodrigo, para terminar, indicações para os nossos queridos ouvintes. Já temos na lista Bambi, certo? Bambi para humanizar vocês e produzir empatia. Para evitar psicopatas do futuro. Isso. Qual o outro filme que você falou? Joker, Escolha né? de Sofia, Joker. Coringa. Joker, o novo de Coringa, com Joaquin Phoenix, pra gente ver como é possível É muito transformar um ser bom. humano É muito num bom que psicopata. tu falou o primeiro nome dele em estrangeirês, Joaquim, e falou o Joaquin, segundo nome dele em em brasileiro, português. É isso, Fênix. porque eu sou um mestiço. Eu não sou um pardo, eu sou um mestiço. Eu sou uma mistura. É isso que eu sou. Cadê o Ariano Suassuna agora? O Ariano Suassuna, eu sou Darcy Ribeiro nesse caso. Você. Brasileiro é isso é o brasileiro, pô. É mestiçagem. O brasileiro é mestiçagem, você tá maluco? Cara, eu nem quero indicar mais nada. Acho que a gente devia acabar o Não. programa com essa discussão final. Muito bom. Temos que indicar ainda Eu, Robô, com Will Smith. Pelo amor de Deus. Não, Eu, cancela, Robô, com Will ouvinte. Smith. Lê o livro, por favor. Ignora o filme. Não. O livro é bom? O livro é ótimo. É um livro de contos. Show de bola. E é isso? Você tem mais alguma indicação? Tinha mais uma lá atrás, mas eu não lembro o que era, não. Escolha de Sofia, né? Foi o outro. Ah, já foi então. Então é isso, ouvinte. Terminando de ouvir esse programa, assistam os filmes, leiam os contos, se interem do assunto e semanas que vêm e no futuro está determinado, nós vamos lançar um segundo programa, mas essa determinação foi por livre escolha do Não Precisa Copiar. Abraço! Eu sou livre pra faltar? Não, porque o Fagner já tá faltando, se você faltar vai ficar igual um doido aqui falando sozinho. Abraço pro Fagner, obrigado por tentar vir nesse episódio, Fagner, foi muito bom, a gente vê seu esforço. Um abraço ouvinte. Só queria refletir aqui que eu até no Karatê entrei e hoje eu não posso fazer nem ser. Nem ficar na Somália sendo pirata, porque nem pra violência nem eu isso. sirvo.